Olá, seja bem-vindo ao Clube da Manutenção. Meu nome é Bruno Machado. E adivinha para onde estamos indo? Trabalho, que é trabalho, é isso aí. Bom, o assunto que me traz aqui hoje, na presença de todos vocês, é um assunto importante que eu gostaria de falar umas 3 horas sobre isso, mas tentarei fazê-lo em 15 minutos. Vocês devem ter muito convívio com situações que estão relativas ao trabalhador, à mão de obra, né? E produtividade, pressionar a mão de obra para produzir mais, para estar sempre trabalhando, cobrar o pessoal para trabalhar mais, cobrar, pressão, etc. Vocês já devem ter em algum momento da carreira de vocês ter feito isso, ou alguém ter feito isso com vocês, ou sei lá o que, é isso aí, né? Então o gestor, a pessoa que está ali, o chefe, o líder, ele acredita que os objetivos dele estão na mão das pessoas e que ao pressionar as pessoas, os objetivos dele serão atingidos, não importa quais sejam os objetivos. E que se alguma coisa não está dando certo, porque as pessoas estão trabalhando pouco, ou estão trabalhando errado, estão trabalhando sem vontade. Tá, legal. Bom, eu não preciso dizer, na realidade eu preciso, e o podcast é justamente sobre isso que eu vou afirmar, que isso é um amadorismo. Então, primeiro ponto, se você acha que pressionar a mão de obra, né, é a única estratégia, ou se você tem como única estratégia de gerenciamento pressionar a mão de obra, você é amador. Você não é um bom gestor, você não é um bom líder, você nem deveria estar onde você está. Ou você está num processo de evolução que vai começar a partir de agora. Porque em algum momento todos nós, enquanto líderes, vamos achar que esse é o problema. Mas esse não é e não pode ser o problema. Não estou dizendo que pontualmente não vai ser, mas estrategicamente não é o problema. Não pode ser, tu tem que eliminar isso de vir a ser um problema tão grande. Eu estava discutindo um contrato que a gente aplicou aí, um contrato, né, de prestação de serviço na parte elétrica, lá no nosso gerenciamento. O pessoal que estava fazendo a fiscalização do contrato, do pessoal, né, terceirizado, que a empresa era muito ruim, que o pessoal era muito ruim, que não sei o que, etc. E aí falaram que dá o próximo contrato, etc. E eu trouxe eles para a perspectiva estratégica. Bom, o pessoal pode ter sido ruim, pode ter trocado o pessoal, pode ter tido problema, etc. Mas o contrato foi bom. Não foi? A gente não fez aquelas coisas que a gente queria fazer? Não... Sim. Bom, ainda que com uma empresa ruim, ainda que com uma mão de obra não tão boa, ainda assim o contrato foi bom. Por quê? Porque ele foi pensado de forma boa. Porque o objetivo dele foi atingido. Então, se a mão de obra tinha vontade de trabalhar, tinha a melhor técnica possível, isso aí foi ajustando no meio do caminho. O cara não queria trabalhar, perderam 2, 3 dias. Eu tive uma perda de mais de 300 HH por N motivos, falta. Ainda assim o contrato foi bom, cara. E vou te dizer mais uma, se tu não souber fazer isso, acabou, não tem gerenciamento. Se o teu gerenciamento depende da vontade das pessoas, acabou, cara. Acabou, não tem gerenciamento nenhum. Não tem. Isso aí é oscilante. A vontade das pessoas é uma coisa oscilante. A motivação das pessoas é uma coisa oscilante. E é insustentável. É insustentável você ficar apertando as pessoas. Isso é insustentável. Isso é desumano. Tem uma empresa aí, que eu não vou falar que empresa é, obviamente, né? Que, cara, um lugar tóxico, adoecedor, as pessoas adoecem lá.
Porque o negócio, tipo assim, quartel, militarizado, esquece, cara. Sociedade civil, irmão. Sociedade civil não é quartel. Não funciona. Não funciona. Um quartel só é um quartel porque as pessoas estão lá para ir para morrer. É óbvio que dentro de um quartel, se o cara der uma ordem e o cara não cumprir, morreu o pelotão. Mas na sociedade civil não é assim, cara. Sociedade civil não é assim. Isso é uma coisa que adoece as pessoas. O ambiente de guerra, o ambiente de quartel não é um ambiente bom. Porque as pessoas estão ali para morrer, para defender a pátria. Se tiver que morrer, vai morrer, mas nenhum trabalhador está na empresa para se lascar, para morrer, para dar a vida, para dar o sangue. Isso aí esquece, cara. Não é essa a ideia. Nunca foi. E se tu tem essa ideia, tu tá completamente enganado. Então eu vejo muita pessoa, e eu tô dizendo que não, assim, ó, nunca me tiro. Porque normalmente, sempre que eu tô falando de alguma coisa, eu tô falando de algum ponto que eu vivi ou fui no passado, etc. Então, claro que eu já pressionei mão de obra, claro que eu já cobrei, claro que tem que cobrar, claro que tem que ter disciplina, mas não acha que todos os teus problemas vão ser resolvidos pela vontade das pessoas trabalhar. Esquece, não é, cara. Não é. Lembre-se, a equipe não era boa, mas o contrato foi bom. E se tu não sair para fora e ter essa perspectiva mais estratégica, tu nunca vai conseguir fazer nada significativo no teu gerenciamento. Nada. Nada. O maior ganho que a gente teve em termos de gerenciamento de manutenção foi, primeiro, qualificação da mão de obra, segundo, estratégia de manutenção. Aonde eu vou colocar recurso, o que está falhando mais, o que está trazendo mais indisponibilidade, o que está no final de vida útil, quais são os planos de manutenção que a gente tem que fazer, o que tem que reformar, de quanto em quanto tempo, qual é o tempo de vida útil de cada peça, etc. Foi ações estratégicas. Não foi ação de não, porque quando eu cheguei, comecei a trabalhar, era assim, pega o pessoal e vai fazer, cara. E é hora extra e não sei o que, e fica até meia-noite, vem no sábado, vem no domingo, não acaba nunca, não resolvemos nunca, estamos cavando um buraco embaixo dos pés, e cava, e tu tá brigando que os caras estão cavando pouco, mas tu já tá no fundo do poço, cara. E a planta não roda, e tá tudo quebrado, tu acha que isso aí vai resolver pressionando a mão de obra? Óbvio que não vai, cara. É óbvio que não vai. É óbvio que não vai. É óbvio que não vai. Então, toda vez que eu vejo um engenheiro, um gestor de projetos, né, um gerente, um supervisor, um coordenador, pressionando mão de obra, descendo, batendo foto das pessoas, você já vê que eu estou lidando com o amador, cara. Isso é um amador, isso é um amadorismo puro e simples. Porque na tua posição, isso é uma parte da conta. É uma parte da conta. Uma partezinha, e não é a que mais impacta. Vamos estudar agora. Vou elaborar um planejamento aqui e vocês vão entender as partes da conta. Minha metodologia de planejamento, né, de um manuscrito que eu escrevi sobre planejamento de serviço, existem 9 pontos, tá? Um desses pontos é a mão de obra. Tem 9. Então, se é a mão de obra e tem 9, né? Nós estamos dizendo aí que não é 10%, é uns 12% de peso tem a mão de obra. Os outros 88% é o resto. Então não é a mão de obra. Mas vamos lá. Não vou falar todos que eu não vou lembrar, porque tá saindo tudo da mente aqui, né? Não tô tendo apoio de nada, não tô no escritório, tô indo trabalhar. Tá gravando isso aqui? Tá gravando. Então vamos lá. Vai ser bem simples. O que vai ser feito? Qual é o serviço? Já começa aí. Definir o serviço errado, definir o serviço de forma insuficiente, ele vai aumentar e não é culpa das pessoas. Ponto. Como vai ser feito? O método que vai ser feito. Construtibilidade da obra. Como que tu vai construir o negócio? Roteiro do trabalho. Como é que vai ser o passo a passo desse trabalho?
Dentro desse método, tu vai vir para com o que você vai fazer? Os recursos, material, equipamento, ferramenta, especialidade. Quem vai fazer? Especialidade, quem? Olha aí, agora entrou a mão de obra. Quem vai fazer? Né? Com o que vai fazer? Tá todos os material, etc. Olha a quantidade de coisa. Vou dar mais um ponto. Prazo. Com que prazo que tem que fazer esse negócio? Qual é o prazo? Eu vou te dizer para ti como é que a coisa acontece. Tu combina com a operação o seguinte, ou com o teu cliente, olha, é 10 dias. Tu não pensou no que vai ser feito, tu não pensou com o que vai fazer, tu não pensou nos equipamentos, nos recursos, tu não pensou no roteiro, tu não pensou na construtibilidade, tu não pensou em porcaria nenhuma. Entrasse para jogar o jogo sem estratégia, sem nada. E aí tu começa a apertar os jogadores. E os jogadores eles não vão conseguir compensar o teu amadorismo, cara. Nunca. Execução não compensa, falta de planejamento não compensa, vai aumentar o prazo, vai atrasar, vai ficar errado, vai acontecer esse monte de coisa, cara, é isso que vai acontecer. E não adianta apertar os jogadores, não adianta. Então esse negócio de mão de obra, que nem conversando com uns amigos meus ontem, não, porque aí o cara lá da engenharia descia e ficava batendo foto das pessoas e mandando, o que tu vai pegar o meu? Vai engenhar, irmão. Vai ser engenheiro. Tu acha que tu é o quê, capitão do mato? Vou contar uma coisa pra vocês. Se o teu gerenciamento de manutenção depende que todo mundo trabalhe a 100% da carga, tu não tá gerenciando nada, isso nunca vai acontecer, cara, ninguém vai trabalhar 100%. Tem gente que não tá nem a fim de trabalhar e ainda assim tem que performar. Se uma pessoa não performar, ainda assim o gerenciamento tem que performar. Porque a soma da tua equipe, se tem 10 pessoas, tem que dar mais de 10, tem que dar 15, tem que dar 11, tem que dar 12, somado com a tua inteligência e a tua estratégia. Isso vale para gerenciamento de projeto também. Isso vale para engenharia. Isso vale para fábrica. Isso vale para gerenciamento de operação. Isso vale para tudo, cara. Meu, tempos modernos já foi. Já foi. Vocês não entenderam isso ainda, cara. Isso já foi há muito tempo. Que o cara tá lá, o Charlie Chaplin, vai, pega uma engrenagem, coloca ali, papapá, e aí ele cansa, e aí não coloca a engrenagem. Isso já era, irmão. Isso já era. Isso aí existe talvez em manufatura aí, que os caras têm ainda essa interação homem-máquina ali, papapá, e o cara faz os movimentos repetitivos, etc. Tudo bem. Mas o que isso aí tem em projeto, o que isso aí tem em manutenção? Isso não tem, cara. Isso não tem. Vou te contar uma história pra vocês. Uma vez me contrataram para dar uma consultoria, planejamento da montagem de uma hidroelétrica pequenininha, assim, uma PCH que eles chamam. É tipo uma hidroelétrica que tu monta num leito de um rio. Não é bem num leito, né? Onde tem uma correnteza do rio. Tinha acontecido um problema estrutural na civil, e nós precisávamos fazer uma estruturação metálica para fazer uma suportação do prédio para o pessoal poder mexer na civil. Legal, tá, beleza. E estamos lá, e foi orçado, etc. E nós estamos lá há quanto tempo? 120 dias para fazer a obra. Não, 120 não. Sei lá, eram 70 dias para fazer a obra. Não, 120, tá, 120. Mas não importa, se não te for perfeito, não interessa. Mas só vocês entendem o conceito. 120 dias para fazer a obra, legal. Aí a diretoria da empresa contratou isso aí. E aí eu fui contratado para fazer o planejamento. Só que aí, cara, nem mobilizamos, nem fomos para a obra. Vamos precisar fazer um encurtamento aí desse cronograma aí. Mas como é que eu encurto um cronograma? Mudando o método. Não tem outra maneira de encurtar um cronograma. Eu tenho que mudar o método de trabalho. Em termos de projetos, a gente fala de construtibilidade. Em termos de gestão de manutenção, quando for executar alguma coisa, tu vai falar em método. O método de trabalho. E existem várias maneiras. Tem gente que usa algumas ferramentas do TPM para fazer isso aí, né? O que pode ser feito dentro, o que pode ser feito fora, né? Então, atividade intrínseca, atividade extrínseca, tem maneiras de fazer isso aí.
Legal. Tá. Vamos lá. Aí a gente foi estudar a construtibilidade. Então, engenharia, né? Muda isso, muda a estrutura. Isso aqui que era para ir em tantas partes vai em menos. Reforça aqui, bababá. Cara, reduzimos o negócio para 34 dias. Nós saímos de 120 para 34 dias. Que esforço de mão de obra em campo ia fazer uma coisa de 120 dias, 134? Nenhum! Foi o planejamento, foi a engenharia que conseguiu fazer algo impensável. Que era para fazer em 120, foi feito em 33. Mas isso foi antes do mecânico chegar lá, antes do montador chegar lá, antes do eletricista, antes. Foi tudo antes. Entendeu? Foi uma ação estratégica, estruturada, de planejamento de engenharia. Então eu quero que vocês coloquem na cabeça de vocês, que eu falei que ia fazer esse troço em 15 minutos. Já passou 15 minutos. Que esforço não vence inteligência. Não vence. Não vai vencer nunca. Esquece. E se tu ficar carrasqueando tua mão de obra, tu tá em 1900, cara. Tu tá em 1800, tu tá em 1850, 1920, 1910. Claro que as pessoas têm que trabalhar, óbvio que as pessoas têm que trabalhar, óbvio que as pessoas têm que ter uma dedicação, uma entrega, a gente tem que cobrar isso. Isso é um valor, isso aí ajuda, porque às vezes até a gente cobrando de forma razoável as coisas, de forma educada, isso suscita esse sentimento das pessoas de responsabilidade, de compromisso, né? E isso às vezes se espalha na vida delas e acaba ajudando elas também. Claro que isso é bom, não estou dizendo que isso é ruim. Então tu não pode ter só isso. Tu não pode achar que cobrança de mão de obra, cobrança de equipe, né? Fica cobrando equipe. É o teu único meio de ação. Tu nunca pode achar que isso que ficar apertando a equipe vai compensar a tua incompetência. Não vai compensar, cara. Não vai compensar. O teu prazo, ele tem que absorver o tempo de trabalho, a ociosidade, a improdutividade, sei lá, o cansaço das pessoas, né? Talvez algum imprevisto. O prazo tem que absorver isso aí. Aí tu com uma certa cooperação, que nem aconteceu recentemente. Vamos entregar isso aí segunda. Já não dava para entregar segunda? Já não dava. Já nasceu morto. Não tinha como, era para ser quarta. Já pegou o prazo errado, o planejador que não tem tempo médio de serviço. Esquece, cara. Planejador que não tem tempo médio de serviço. Acabou, irmão. Tu não é planejador. Não tem como. Já dá o prazo errado. E tu já larga os caras na berlinda. Aí beleza, aí chegou na segunda, o que aconteceu? Não entregou, obviamente. O que aconteceu? A operação tá lá, pressionando, tá reclamando que é equipamento. Mas claro, cara, você não sabe nem o que tô fazendo. Mas é óbvio, tá dando prazo errado. E o que o prazo tem a ver com a mão de obra? Nada. Ou se não, nessa obra, que eu também fiz uma consultoria no começo dela. Mandaram um memorial descritivo do projeto. Tá, mas isso aqui vai conectar como? Isso aí não tá definido ainda. Engenharia básica, irmão. Engenharia conceitual. Os caras estão orçando engenharia conceitual, beleza? Como é que tu vai fazer um planejamento executivo com engenharia conceitual? Não vai fazer? Precisa de engenharia detalhada. Tu precisa do negócio executivo, né? Os caras nem sabem que isso existe, cara. Aí não tem, cheio de incerteza, tu entra trabalhando no projeto, o cara quer que a mão de obra que tá lá para montar o projeto resolva o problema que ele não resolveu na engenharia. E é isso aí que vocês, que não sabem gerenciar, fazem. E esse podcast é a oportunidade de vocês melhorar. Ou de vocês, que não são gestores ainda, saberem que isso existe. Porque eu queria que alguém tivesse me dito isso. Nunca ninguém me disse nada disso aí, cara. Eu aprendi isso aí por observação e por experiência. E hoje para mim tá claro que dá para fazer e ter sucesso independente. Tem uma frase do Peter Drucker. Não sei quem é Peter Drucker. Não tem como ser gestor se você não sabe quem é Peter Drucker. Então beleza, vai pesquisar, vai procurar.
Tem uma frase do Peter Drucker, é o seguinte: se a tua gestão, ou se a tua operação, não importa, depende de gênios para funcionar, ela nunca vai dar certo. Parece sacanagem, mas isso é uma coisa óbvia. Se a tua gestão depende de gênio para dar certo, não vai dar certo, cara. Não vai nunca dar certo. Não vai nunca dar certo. Porque não tem gênio assim no mundo. Não tem tanto gênio assim no mundo. Tua operação tem que funcionar com a mão de obra que tem aí. Ah, mas eu tenho que treinar, tenho que contratar melhor. Sim, concordo, tem que contratar melhor, tem que treinar, etc. Mas mesmo assim tem que performar. Mas mesmo assim tem que entregar disponibilidade. Eu já falei, já contei essa história aqui uma vez, que eu tinha um acionamento em 2 correias, né? Correia transportadora. Correia transportadora de expedição. Bom, trabalho no porto, né? E, cara, é o seguinte, os principais correios do negócio. Cara, aquilo quebrava toda hora, meu. Uma transmissão por pinhão e corrente do acionamento, uma velocidade de 3.2 metros por segundo, 3.3 metros por segundo, imagina? O bagulho voava, né? E aí desgastava pinhão, quebrava corrente, parava. Cara, assim, eu tinha no mínimo entre 50 e 70 horas por ano parado, downtime, indisponibilidade, por causa daquela desgraça daquele acionamento. Trabalhar mais resolve? Não resolve, cara. Os caras trabalhavam que nem louco, eu trabalhava que nem louco, nós ficava até mais tarde, não sabia quando aquilo ia quebrar, quebrava, não se ralava, tomava pressão, trabalhava e continuava quebrando, né? Para de quebrar nunca, porque o negócio estava mal dimensionado, o negócio estava mal aplicado. Aí o que eu fiz? Fizemos um estudo técnico, colocamos um motorredutor lá. Nunca mais quebrou, nunca mais fomos lá, nunca mais tive uma parada por acionamento daquele negócio. Cara, sabe quanto tempo faz isso? 8 anos. 8 anos, cara. 8 anos não tive mais nenhuma parada. Que esforço que é isso? Não foi esforço. Não é esforço, cara. Então, pra vocês entenderem, nenhuma ação da mão de obra ia evitar que aquilo quebrasse, cara. Ah, mas tem que consertar mais rápido, mas os caras têm que isso. Não adianta nada, cara. Não adianta nada. Não adianta nada. O troço não pode quebrar. Se tu achar que só existe tempo de manutenção e não existe evitar quebrar, tu tá louco, tu tá na pedra, tu tá perdido, cara. Tu tá na pedra, foi sacanagem, né? É sexta-feira, tô assim, ó. Quem fez, hein? Sexta-feira, cara, assim, ó, só o básico, né? Tem que trabalhar pré-carnaval, trabalhar final de semana, trabalhar carnaval. Aqui é trabalho, mas o aqui é trabalho tá cansado, hein? Ai. Então, como é que tu acha que... Cara, tu tem assim, ó, falha e tempo de manutenção. Tu tem MTBF e MTTR, né? Vocês gostam dessas frescurinhas de sigla. Às vezes, vocês gostam de indicador e não entendem o conceito do negócio, né? Então, se tu ficar só em MTTR e não focar em MTBF, tá lascado, né, irmão? MTBF, confiabilidade. MTTR, disponibilidade, etc. Mas vamos lá. Vamos jogar, né? Aí no podcast que eu fiz passado, aí eu falei que eu não falo só de manutenção, agora eu tô falando de manutenção e gestão. E aí não deixa um comentário aí pro cara, pô, o cara falou, o cara não... Cara, vocês não dão uma moral. Cara, assim, ó, eu vou acabar com esse podcast. Os caras não compartilham, os caras não curtem, os caras não fazem um comentário. Os querem acabar comigo, cara. Tô de graça aqui. Quem é que te falou isso aí que eu acabei de te dizer? Ninguém nunca vai te dizer isso aí, cara. Os caras nem sabem que isso existe. Alguém deve saber, né? Depois que ter tomado fumo, que nem louco. Bom, mas é isso. Então eu vejo muito gestor amador. Eu mesmo já fui um gestor amador. Ainda sou, né? Não sou o melhor gestor do mundo, de novo, né? Faço aqui minha meia-culpa, né? Óbvio que eu tenho muito a evoluir e que eu já falei, né? Quando acha que tu é o melhor, aqui tu tá morto. Não existe o melhor, sempre tem que aprender. Mas isso que eu falei pra vocês, eu aprendi. Aprendi tanto que tô falando aqui. Isso eu sei.
Eu sei que a mão de obra impacta, eu sei, mas eu sei que a mão de obra impacta muito às vezes e às vezes muito pouco. E eu sei separar uma coisa da outra. E é isso que você tem que aprender também. Porque o trabalho do supervisor, o trabalho do gestor, de manutenção, de projeto, não interessa, não é ser capitão do mato. Esquece isso aí, cara. Tem que ter pressão, tem que trabalhar, tem que ter disciplina, mas assim, aquartelar a tua gestão é fracasso. Aquartelar a tua gestão é fracasso. Fracasso. A gente está na sociedade civil. Esquece esse negócio aí, cara. Esquece isso aí. Isso é um ambiente de adoecimento. Isso não é gestão humanizada. Não existe isso, cara, de ninguém bater continência pra ti, não existe. Tá na sociedade civil. Isso aí já era. Tu não tá indo pra guerra, cara. Não adoece as pessoas. Não adoece as pessoas. Tu tem como gestor, como gerente, como diretor, não interessa. Tu tem uma responsabilidade muito grande, tu afeta muito a vida das pessoas. Não cria um ambiente de trabalho de adoecimento. Tem muita gente fazendo isso aí, isso vai voltar para vocês. Não façam. Não façam. O ambiente de trabalho de vocês tem que ser bom. Por quê? Porque ele é perpétuo. Ele vai continuar por 15, 10, 20 anos, 30. E o quê? E que sucesso é esse? Que a empresa performa, a gestão não performa, porque você não tem como performar assim, e as pessoas estão adoecendo. Isso não é sucesso, cara. Não é sucesso mesmo. Está longe de ser sucesso. Sucesso é aquele onde a empresa está bem e as pessoas estão bem. E na boa, um negócio aí de quartel, aí, isso aí esquece, cara. Isso aí não dá certo, isso aí não vira. Ah, mas os caras são muito indisciplinados. Bom, aí, né, vamos ter que ter uma dose de disciplina, etc. Mas não vamos ficar lunático, né? Vamos se acalmar, né? Não vamos se levar tão a sério, assim, não. Não. Ambiente tóxico, cara. Tóxico, adoecendo as pessoas, pressionando, gente tomando remédio controlado, psicólogo, psiquiatra, que isso, cara? Que isso? Aí todo mundo é ser humano, pai de família, ninguém é obrigado a trabalhar na tua empresa, hein? Vou dar uma segurada aí, vamos dar amanhã. Cara, tem como fazer as coisas sem desespero, cara. Tem como bater as metas sem judiar de si mesmo nem das pessoas. Tem como chegar ao entendimento sem ficar brigando, cara. Sem, sabe, assim, ó. Calma. É só trabalho, é importante, mas calma. Então também uma coisa que eu queria dizer, calma. Você tem que se acalmar, cara. Você tem que se acalmar. A vida é muito mais que isso aí, legal? Espero que vocês tenham gostado desse podcast. Se gostaram, curtam, compartilhem, que eu vou acabar com esse podcast. Falou, abraço, valeu.